Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália Pinheiro, eu sou estudante de psicologia e eu estou indo aí para o segundo período de psicologia. E hoje o vídeo vai ser sobre matérias, né? As matérias que tivemos no primeiro período, o que eu achei delas, qual conselho eu daria para vocês. Vai ter momentos que eu vou estar olhando aqui para baixo, porque eu estou com o meu iPad e aqui está anotado todas as coisas, né, todas as matérias que tiveram no meu curso, porque senão eu não lembro. A primeira coisa que eu quero é, dar ênfase para vocês é que eu posso chegar aqui e falar, no primeiro período a grade foi isso, assim, assim. Só que cada faculdade é uma coisa, cada uma vai seguir um padrão. Um exemplo, tem na minha faculdade, teve neurociência no primeiro período. Pode ser que vai ter outras pessoas que vão poder fazer lá no último período, né? Não depende muito da faculdade em si. E eu tive 6 matérias, né? Nesse primeiro período, na verdade, foram 6 matérias nesse primeiro período. E aí eu vou mostrar para vocês matérias que me fizeram agarrar um pouquinho, matérias que me fizeram refletir sobre muitas outras coisas. A primeira matéria que eu tive e que eu coloquei aqui é História da Psicologia. O nome já diz tudo, História da Psicologia. Você vai aprofundar, você vai não tão aprofundar, mas você vai ter o primeiro contato. Então ali o professor ele vai te apresentar as principais, o porquê que aconteceu, filosofias em si, porquê que veio, aconteceu aquilo, exemplo, behaviorismo, que hoje, né, é a questão do comportamento. Então ele vai ter o primeiro contato com você, o porquê, de onde que surgiu a psicologia, o primeiro laboratório da psicologia, como é que foi, como é que surgiu, quais eram as pessoas principais, quais eram os cientistas, os médicos envolvidos com isso, com a história da psicologia, como é que a psicologia está aqui até hoje, o que tem se renovado, como é que era visto antigamente. Então, essa é a primeira matéria que vai te apresentar. O que eu achei dessa matéria? É uma matéria muito interessante. A questão é assim, a minha professora, é, ela trazia essa matéria de uma forma muito leve para a gente. Então, a gente participava da aula, a gente apresentava seminários. Teve uma apresentação que eu fiz sobre behaviorismo. E aí a gente pôde apresentar, pôde trazer outros professores, pôde pegar alguns professores da própria faculdade, professores do curso de psicologia que davam aquela matéria, mas não ainda pra gente. O professor que segue mais essa linha do behaviorismo. Então a gente podia trazer vários assuntos sobre aquilo ali e aprofundar. Então, era muito leve, a gente trazia dinâmica, a gente falava sobre acontecimentos, ela trazia comparações, então não chegava a ser aquela matéria cansativa. Porque eu sei que quando se fala sobre história, a gente pode ficar um pouco mais preso a essa questão. Porque tem muita gente que fala, não, história, antigamente, não quero saber, mas é muito legal e é muito importante que você saiba. Outra matéria também que eu achei muito interessante, que eu gostei muito, foi Filosofia da Mente. O nome diz tudo, né? Você vai entender ali sobre a questão dos filósofos, como eles viam a questão da filosofia. Eu não estou lembrando agora, mas o professor debateu muito essa questão. A mente-corpo, como era em si, né? Como é que era a visão deles, né? Descartes também, para quem gosta. Então a gente debatia muito sobre isso, porque vai te fazer pensar, poxa, a visão deles sobre isso, que fez chegar até aqui, por que que eles adentravam tanto em relação a isso? Então, assim, é muito interessante essa matéria, eu gostei muito. O professor também debatia, ele também falava muito sobre a questão. Teve uma aula que o professor falou assim, que a gente, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o que nós fazemos, as pessoas podem interferir, mas naquilo que a gente tem dentro da nossa mente, nossos pensamentos. Exemplo, se você tiver uma forte emoção, eles podem colocar aqui aparelhos em você, se eu não me engano, eletrodos, né? Podem colocar e podem, tá sinalização assim, 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 por causa disso, ele tá ansioso por isso, por isso.
Mas se você tem um sonho, se você está dormindo, o que realmente você pensa, aquilo ali não pode ser. Aquilo ali ninguém vai saber o que você está pensando, o que você está falando, o que você sonhou. O que você sonhou ontem de noite. Ninguém sabe, só você sabe. Ele falava muito sobre isso, falava sobre a questão também que a gente debateu muito sobre a inteligência artificial, sobre muitas coisas legais. Então, assim, que ele fazia a gente pensar coisas do dia a dia. Então, muito interessante essa matéria. Eu gostei muito. É uma matéria que você tem que ler, é uma matéria que você tem, às vezes, que viajar. Ele pedia pra gente fazer provas, e a gente tinha que viajar e fazer textos. Então, assim, era matéria que a gente tinha que não era uma resposta assim, por que filosofia da mente é assim? Não, ele te dava um texto e você tinha que escrever, você tinha que fazer perguntas. Então é muito gostoso essa matéria também. Filosofia geral. Essa matéria eu fiz com a turma do direito. Então, toda segunda-feira a gente tinha essa matéria, que era, né, filosofia geral, tudo, é a base da filosofia. O que aconteceu comigo nessas matérias, tanto de filosofia da mente como filosofia geral? A filosofia geral, quando eu estudei ensino médio, eu tinha uma professora de filosofia muito boa. E eu sempre gostei de filosofia, eu sempre gostei de debater, eu fechava os bimestres dizendo, então, de filosofia. Porque eu gostava de falar, eu gostava de estar ali, de estar junto. Então, assim, foi muito importante eu ter essa bagagem. Eu entender, o que é a alegoria da caverna, o que ele se dá, o que Platão queria dizer com isso, porque eu vi a base. Então, quando chegou na sala, eu conseguia pegar o conteúdo, eu conseguia trazer o conteúdo para minha vida, porque as matérias não estão lá só de enfeite para você. Alguma coisa você pensar, poxa, isso aqui me fez pensar sobre isso. Então, essa matéria eu não tive dificuldade nenhuma. Já colegas meus que nunca tiveram oportunidade de ter contato com filosofia, tanto na escola ou em outro lugar, tiveram, assim, sentiram que a matéria fosse pesada, porque você tem que ler, você tem que pensar, você tem que fazer ligação, você tem que dar exemplos, então acaba sendo bem denso. Então, assim, para quem não gosta de filosofia e vai começar a estudar aí psicologia, entenda que você vai ter filosofia. Entenda que depois você vai, né, colocar um com o outro ali e vai entender, poxa, acontece isso por causa disso. Gente, essa matéria aqui é uma matéria que eu não tive afinidade nenhuma. Sabe, eu não tive afinidade nenhuma, que é saúde coletiva. Todo curso da área da saúde tem. Eu não sei, talvez. Talvez essa matéria aqui é porque eu não tenho tido afinidade. Não é uma matéria difícil, não é. Saúde coletiva, você vai aprender a base. O SUS é porque funciona dessa forma. Coisas, né? Quem usa o SUS aí não é lá aquelas coisas, mas tem muita questão. É assim por causa disso. É dessa forma por causa daquilo outro. Essa aula era dada toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Então, só que não era uma aula que o professor entrava e dava só para uma turma. Tinha turma de farmácia, fisioterapia, enfermagem, farmácia, eu acho que não lembro se farmácia tinha. Mas todos os cursos ali que tinha a ver com a área de saúde, menos medicina, porque medicina não era no mesmo horário que a gente. Então, assim, aquela sala cheia, então eu não sei se foi um pouco aproveitamento por isso, pela sala ter sido muito cheia, mas essa matéria, ela é importante aí para quem quer, né, concurso público, é muito legal. Eu particularmente não gostei dessa matéria. Assim, não era matéria que chamava atenção, não era matéria, uau, o que é isso, aquilo outro, não sei, porque é uma área que não me chama atenção. Olhando em si, você vai ver lá que tem tudo a ver com curso, porque você vai mexer na área da saúde, você vai trabalhar na área da saúde, então tem tudo a ver com curso. Então, assim, é válido, só que eu não curti, eu não gostei. Talvez é porque eu realmente não tive
tenha tido afinidade mesmo, mas eu sei que é muito importante. Políticas públicas. Isso aí. Quem ama a área social vai gostar dessa matéria. Então. Políticas públicas. Como é que eu posso dizer? A professora sempre falava uma frase era o seguinte: políticas públicas é para todos? Não, é para quem dela precisar. Ou seja, um morador de rua, ele precisa das políticas públicas, ele precisa de uma equipe para cuidar dele, não é simplesmente tirar ele da rua e colocar ele lá colocar ele dentro de uma casa e falar, fica aí. Não, não é. Tem todo um contexto, tem toda uma base ali para cuidar daquilo, não é tão simples como nós olhamos e como a gente enxerga aquilo ali. Então, assim, muitas vezes você fala, não, acontece tal coisa, porque fulano não tem vergonha na cara, porque ele não quer isso, ele não quer aquilo outro, que ele não quer nada com a vida. Ok, pode ser que sim, mas pode ser que não seja tanto assim. Por que acontece? Se uma cidade, ela não tem políticas públicas, ela não tem segurança, ela não tem uma economia legal, ela não tem uma educação legal, ela não tem o quê? Enfim, outros órgãos ali, outros que cuidam mesmo da população em si. Se a saúde não está legal, vai afetar, sim, a forma com que aquele indivíduo lidar com os problemas, como ele lida com os filhos, que vai gerar crenças nele. Então, essa matéria, quem vê fala assim, não tem nada a ver. Até neurociência, gente, tem a ver com políticas públicas. Porque a gente acha, não, o indivíduo é isso, não, mas tem a ver com as políticas públicas daquele local. E aí a gente acaba entrando um pouquinho na política, porque quando me diz políticas públicas, te faz pensar, te faz raciocinar o porquê que acontece isso, porquê que acontece aquilo outro. Então é muito válido, é muito gostoso que você estude essa matéria, que você aproveite o máximo dela, porque você vai precisar. Quem gosta da área social aí é um prato cheio, né? Psicologia social, mexendo CRAS, essas coisas que eu acho que não é muito a minha pegada. Então, considere essa matéria, porque é uma matéria muito interessante. Agora, minha matéria preferida. Minha matéria preferida, neurociência da mente e do comportamento. Neurociência, anatomia básica, anatomia 1. Muito interessante. O que eu fiz? Que eu vejo que muitas pessoas não fazem. Quando você vai entrar num curso, você precisa olhar a grade daquele curso. Você precisa ver o que tem, qual a matéria mais difícil. O que eu fiz quando eu entrei na faculdade? Eu vou procurar, eu conversei com veteranos, eu procurei pessoas para estar ali falando, Natália, é assim, qual que é a matéria mais difícil do curso em si? Neurociência, que estatística, pelo que eu vi, não está na grade, eles retiraram alguma coisa do tipo assim. Então, neurociências. E eu, sim, sempre gostei muito dessa área. E eu falei, não, peraí, neurociência. Eu sei que é uma matéria que eu vou ter que lidar com várias coisas que eu tive muita dificuldade no ensino médio. Muita dificuldade. Biologia, sabe? Aquela pessoa que não era boa, era eu na sala. Então, o que eu fiz quando eu falei, vou começar a minha faculdade, vou começar o curso que eu quero, o curso dos meus sonhos. Eu peguei e estudei e comecei a estudar a base, comecei a ver, nossa, neurociência em tudo. Porque quando você começa a estudar, você começa a ver, nossa, a psicologia tem tudo. É um pouquinho de cada um, nas atitudes, em várias coisas, em textos que você lê, em vários momentos da sua vida, você vê. Em algum momento, você nossa, não tô vendo psicologia ali. E aí, o que eu fazia? Eu comecei a estudar nas minhas férias, de dezembro a janeiro, de dezembro ao final de janeiro, eu estudava todos os dias neurociência, todos os dias, porque é uma matéria muito importante, é uma matéria fascinante, é uma matéria que, por que o paciente está estressado? Tem a ver com neurociência. Tem a ver com neurociência. O que eu vou fazer para que isso aconteça? O meu paciente está com depressão. Tem a ver com neurociência, tudo é neuro. E por mais que a gente ache que não é, mas só que é uma matéria muito difícil. É uma matéria densa, é uma matéria cheia de mini detalhes,
Porque é aquela parte por cima mesmo, o que é neuroplasticidade? O que é isso? O que eu posso falar aqui? O que a amígdala faz? Isso a amígdala cerebral faz. Essas coisas são fáceis. Mas aí quando você vai adentrando, acontece isso por causa disso, isso, porque falta isso. Aí as coisas apertam. E é uma matéria muito importante, é uma matéria muito legal. Você não pode perder essa matéria por algo tão assim simples, por algo que, poxa, eu não me dediquei, eu poderia ter me dedicado e conseguir absorver esse conteúdo. E assim, eu até hoje estudo neuro. E eu indico para você que quer fazer psicologia, para você que se interessa por essa área, que você estude todos os dias que você estude todos, nem que seja um pouquinho, para você entender, para você começar a ter o primeiro contato. Eu fazia isso e deu super certo para mim. E eu indico que você também faça isso, porque ajuda bastante. Foi a minha matéria preferida, é a matéria que até hoje uau, amo essa matéria. É uma matéria complicada, sim, é uma matéria difícil, sim, e saiba que você vai ter que lidar com isso. Se você não é fã de neurociências, que você goste de neurociência. E que você realmente aproveite o conteúdo. É uma conversa que eu quero ter com vocês. A gente entra achando que, não é assim, é tão fácil, psicologia é assim, tranquilo. E não é mil maravilhas. Você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa criar o hábito de ler, porque a psicologia é um curso novo, é uma ciência nova, muito mais que muito mais que medicina, enfim, muito mais que os outros cursos da área da saúde. Então você precisa realmente entrar com a cabeça de se dedicar, de entregar seu melhor, porque é um curso maravilhoso, é um curso perfeito, e você precisa extrair o melhor dessas matérias. E eu indico que vocês que querem aí fazer psicologia, que gostam, que vocês se dediquem ao máximo, que, né, talvez as matérias que eu falei aqui não vai cair de primeira para vocês. Inclusive, eu vou deixar aqui do lado a minha grade, como é que, né, os horários, como é que funcionava direitinho. E eu super indico para vocês, não deixem de pegar as matérias, é um curso legal. Para mim, não em questão de que não em questão assim de que é uma matéria que eu não gostava, mas realmente neurociência é uma matéria muito difícil para você entender de primeira, ainda mais quando você não tem uma base no ensino médio. Então, assim, dependendo da universidade, dependendo dos professores, você pode sofrer muito mais. Então, eu indico para vocês que vocês estudem, que vocês, né, comecem a pesquisar, que é muito gostoso, muito gostoso. E que vocês possam compartilhar, possam curtir os meus vídeos. Vou trazer mais conteúdo relacionado a essa matéria. Vou falar um assunto sobre neurociência no próximo vídeo. Espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês possam compartilhar, possam curtir o meu vídeo. Sejam bem-vindos. E quem aí tem interesse em fazer psicologia, não é difícil, é complicado em alguns momentos você entender, nossa, uma crença minha, um comportamento, e aí você vai absorvendo e colocando aquilo ali para você, e aí você vai começando a entender. Sejam bem-vindos, até o meu próximo vídeo, tchau!